O que é o ecossistema de Israel e como Israel se tornou um dos principais hubs de inovação e de empreendedorismo de todo o mundo? Bom, Israel tem uma população de mais ou menos 8 milhões de habitantes, dando aí 0,1% de toda a população mundial. Seu território é extremamente pequeno, do tamanho de Sergipe, sendo que 60% da sua área é de deserto. Além disso, Israel é envolto de crises, de conflitos. A gente se pergunta como ele se tornou um dos principais ambientes para inovação e para empreendedorismo de todo mundo. Israel hoje tem um PIB de mais de 350 bilhões de dólares. No cenário mundial, ele ocupa a terceira posição de empresas cadastradas anualmente. Então aqui eu separei para vocês duas frentes para a gente entender por que Israel ocupa esse lugar. Então, primeira frente, a gente entender que existe um ecossistema em Israel, um ecossistema específico que acontece lá. A gente pode falar que tem mais ou menos 7 agentes que fazem esse ecossistema existir. O primeiro deles, é claro, são as startups. Israel hoje tem mais de 7 mil startups e é conhecido hoje como uma nação empreendedora, uma startup nation. Lá foi berço de grandes startups, de grandes empresas como Waze, Mobileye, Wix e grandes outras empresas de tecnologia nasceram lá em Israel. O segundo agente é o governo. O governo hoje ele investe mais de 4,3% do seu PIB apenas em pesquisa e desenvolvimento. Além disso, o governo ele tem um combate em relação à burocracia. Hoje em Israel, para você ter uma ideia, você consegue abrir uma empresa em mais ou menos em 15 dias. Você abre a empresa e já está ali em pleno funcionamento para o seu serviço, para o seu produto. Além disso, além de fomentar as startups, esse ambiente de inovação, o governo de Israel ele contrata, ele usufrui dos próprios serviços das startups para a máquina pública. É muito comum você ver uma contratação do governo de startups para trazer eficiência e agilidade na entrega dos serviços públicos. E temos ali vários outros agentes, os fundos de investimento, as universidades, a gente tem ali a Tel Aviv University, uma das principais universidades do mundo hoje. Temos também o Centro de Inovação, Big Tech Companies. Para você ter uma ideia, Israel já atraiu mais de 300 grandes empresas de todo o mundo. Então lá virou base da Google, Microsoft, da Apple, Mercedes-Benz, Coca-Cola e várias outras grandes empresas se instalaram, abriram ali escritórios lá. E também tem um grande agente que a gente gosta de ressaltar, que faz uma grande diferença nesse ecossistema de Israel, que é o Exército. Se você não sabe, hoje você se forma num ensino médio lá em Israel, você é obrigado a se alistar ali no Exército e servir durante algum tempo ali, alguns anos, tanto homens quanto mulheres. E o interessante é que, mais do que você servir a sua nação em relação à área militar, ali no Exército, os jovens eles têm um contato muito grande com o desenvolvimento tecnológico. Então é muito comum a gente ver founders e co-founders de grandes startups sendo ex-militares, porque lá eles tiveram contato com tecnologias extremamente disruptivas e que serviriam para construir ali serviços de classe mundial. E a segunda frente, então a primeira frente é todo esse ecossistema. E a segunda, a gente pode falar alguns diferenciais culturais que acontecem em Israel. O primeiro deles que a gente fala é a grande interação e a grande comunicação entre todos esses agentes que eu comentei com você. Existe muita troca entre o setor privado, entre o setor público, a academia, os fundos de investimento. Isso faz com que exista algo muito fluido em relação à comunicação e troca de experiências. Um outro ponto muito interessante sobre Israel também é uma cultura que aceita falhas, que aceita erros. Eles julgam os erros como algo bom, porque ali você teve um processo de aprendizado e um processo de risco. Isso também gera inovação. Então é muito comum jovens e até pessoas mais velhas se sentirem, vamos dizer, confortáveis para arriscarem algo novo. Isso faz de Israel algo extremamente inovador, extremamente um ambiente propício para o espírito empreendedor. E por último, um dos grandes diferenciais culturais e pensando em modelos de negócio é como são estruturados esses modelos lá em Israel. Lá, a maioria dos modelos de negócio eles já nascem com pensamento global. Como Israel é extremamente pequeno, com um mercado super pequeno, envolto ali de conflitos, ele tem que pensar grande, ele já tem que pensar em serviços de classe mundial. Então, isso faz com que eles pensem quais são os principais problemas que a gente pode, com a nossa tecnologia em Israel, resolver em diferentes continentes, em diferentes culturas. Então, esse pensamento da diversidade, também pensando extremamente em escala, faz de Israel um dos principais polos de inovação e de empreendedorismo de todo mundo. Então, terminando aqui falando um pouco sobre Israel. Israel é um dos lugares que a gente, como Loyob, a gente gosta de fazer nossas missões, a gente gosta de gerar troca de experiência entre brasileiros e também o ecossistema de Israel. A gente, nos próximos vídeos, a gente vai querer falar sobre Vale do Silício, China e vários outros hubs que têm nascido.
E se você tiver alguma dica ou algum tema que você queira que a gente traga aqui para você, seja de curso executivo, seja de algum tema específico de inovação, só falar aqui, fazer um comentário aqui embaixo, fala aqui pra gente que a nossa equipe de comunicação, a gente vai pensar no melhor conteúdo para você. Então, fique ligado que muita coisa e muito conteúdo bom vem aí no Live TV. Valeu, até a próxima!